extra. Boa noite. Vamos agradecer a Jesus. Hoje nós estamos iniciando um novo ano do Cantinho na terça-feira. Né? Comemoramos a semana passada o aniversário do Cantinho com as obras do André Luiz, várias palestras, todas muito boas, né? Muitas instruções, muitas lembranças, e comemoramos, agradecemos, homenageamos. Agora começamos um novo ano. Entramos no ano 75 do Cantinho. Né? Mal completou 74 e 75 já começa, né? É assim a vida. Então agora, nesse novo ano, certamente novas oportunidades virão, novos aprendizados, novas possibilidades, e que vão depender muito de nós. Do nosso esforço, do nosso empenho, da nossa participação, do nosso desejo de melhorar, de aprender mais. Então, mudanças de tempo, mudanças no tempo, mudança de ciclo, sempre traz algum chamamento, sempre traz um cantar do galo. Né? E aí a gente tem que ouvir esse cantar do galo e partir para a luta. Foi assim que o Pedro fez. Vamos continuar o Livro dos Espíritos. Esse aí não muda, né? Livro dos Espíritos sempre. Hoje nós estamos na questão 58, que ainda está tratando da pluralidade dos mundos. Pluralidade dos mundos habitados, né? Então, na questão 58, o Kardec pergunta: os mundos mais distanciados do Sol são privados de luz e calor, de vez que o Sol lhes aparece apenas como uma estrela? O pensamento tem uma certa lógica, né? Quer dizer, se está o Sol lá no centro e os mundos estão girando em torno lá, estão distantes, então tem uma certa lógica imaginar que se todos estão recebendo a luz do Sol, o calor do Sol e tudo mais, sem considerar a resposta que os Espíritos deram aqui, a impressão é que os mais distantes ficariam assim, né? Os que estão distanciados do Sol são privados de luz e calor, de vez que o Sol desaparece apenas como uma estrela. O Sol é uma estrela, né? Mas estando distante, será visto mais distante como uma estrelinha menor, né? Mas o que eles respondem? Acreditais que não há outras fontes de luz e de calor além do Sol? A resposta é sim, acreditamos. Acreditávamos, antes de entender isso aqui, antes de ter essas respostas. Porque a nossa ciência ainda não tem tanta coisa assim a respeito, né, que traga com essa clareza às vezes. Aí você começa a pensar, começa a analisar, pensar, certamente luz e calor não deve faltar em lugar nenhum, com a intensidade necessária para cada lugar, para cada ambiente. Seria o mais lógico diante da criação como um todo, não é? Então, acreditais que não há outras fontes de luz e de calor além do Sol? Não tendes em conta a eletricidade, que em certos mundos desempenha um papel desconhecido para vós, bem mais importante que o que lhe cabe na Terra? Qual a noção que a gente tem da eletricidade, a não ser de ver a lâmpada acesa? Algumas coisas funcionando ligadas na tomada, né? A noção é zero, praticamente. Porque a gente vê tudo isso acontecendo, que é o resultado quer dizer, é a eletricidade funcionando, mas a gente não pensa nisso. O nosso corpo. A gente não pensa no funcionamento do nosso corpo. É? A gente sabe, funciona. Você sabe o nome de algumas funções, mas você não sabe como acontece, qual a razão específica de cada uma das funções do corpo, todos os órgãos do corpo, essa divisão, essa organização toda. A gente não tem uma noção assim de observação. Como que é isso? Como que isso funciona?
A gente caminha, sai daqui, vai para lá, sai de lá, vai para cá, aí a idade vai chegando, a gente começa a ir mais devagarinho, né, Fernando? É assim? A gente vai diminuindo, né? As pernas começam a doer, né? Mas não para disso, não. Ah, tô com a perna doendo. Mas tá doendo a perna. Ah, tá, a perna doer é normal. Principalmente já envelheceu um pouquinho, né? A gente não pensa, a gente não tenta entender a coisa, né? Então, como que a gente vai entender o universo externo, se nós estamos vivendo dentro de um universo que nós não entendemos? Estamos envolvidos com um universo que nós não entendemos. E nós não entendemos a função, não entendemos a praticidade dele, a perfeição dele. Até nas coisas que nós achamos ruins, ele tem uma perfeição em termos de funcionamento. Tudo organizado. Então, o nosso corpo, a nossa vida no corpo, é uma demonstração para nós, pequenininha, né, do que é o universo. Como nós não nos entendemos, nós teremos dificuldade de entender o universo, né? Na medida que vamos entendendo, vamos estudando, vamos aprendendo, aí nós vamos ampliando o conhecimento e vamos conhecendo mais as coisas e a vida até vai ficando mais fácil. Porque hoje, por exemplo, eu estava falando até no programa do rádio, tá, gravando, né, eu estava lembrando o seguinte, a pergunta sobre proteção espiritual. E todos nós temos o nosso protetor espiritual. Está naquela parte dos anjos da guarda, espíritos protetores. Todos nós temos. Mas quem para pensar nisso realmente, seriamente? Quer dizer, se já acreditamos nisso, é a partir de quando? Mas já acreditamos nisso? Já estamos acreditando? Eu acredito que tem um protetor. A gente tem dificuldade de acreditar que nós temos um tempo para ficar aqui, que quando vencer esse tempo nós vamos embora, né? Nós temos dificuldade de acreditar, porque se entender isso, nós vamos entender a importância do protetor, ou dos protetores, não deve ser um só não, para cuidar dos diversos aspectos da nossa vida, para fazer funcionar, e para fazer funcionar até finalizar o processo. Então, a dinâmica da vida, o funcionamento da nossa vida em todos os aspectos, ainda, vamos dizer assim, teoricamente, para nós está muito deficiente ainda. Só que precisa ter um conhecimento e trazer para a vivência, para a vida ficar mais fácil, mais leve. Se nós nos entendermos, a vida vai ficar mais leve. Vai facilitar muita coisa. Vai aumentar a esperança. A esperança vai virar quase certeza. Ou certeza mesmo. Aquilo que muita gente fala que é fé cega, eu estava lembrando do Lauro hoje. Hoje eu estava fazendo uma retrospectiva aí do pessoal do Cantinho, né? E estacionei muito no Lauro. Porque o pessoal falava que o Lauro tinha fé cega. Então ele tinha uma fé que ele falava da fé, da crença dele, de como ele acreditava das coisas, de uma forma que tinha hora que parecia realmente fé cega. Mas era a fé dele. Certo? Então, até essa fé cega, a gente às vezes não tem, não alimenta, e ela é o ponto de partida para a fé racionalizada. Eu acredito nisso, mas eu não tenho certeza absoluta ainda. Então eu preciso buscar essa certeza para atingir a fé raciocinada. Certo? Aí, mas o Lauro tinha muita fé, né? Mas ele adoeceu, ficou muito tempo internado numa clínica, né? Entrou num processo lá que a maioria das pessoas hoje entram, né? Vai chegando a velhice, vai envelhecendo muito, entra numa depressão, vem o Alzheimer às vezes, né? Mas é claro que não é todas as pessoas. E isso independe, às vezes, de fé, de crença. Porque tem os nossos processos necessários.
E aí, se você acreditar que tem realmente protetor e que Deus é justo e bom, e ainda assim te aconteceu, é porque é necessário que isso aconteça dessa forma. Até para isso a gente precisa ter uma crença sólida e firme. Para intimamente ficar tranquilo diante da dificuldade. Você olha para a pessoa assim e fala, será o que o fulano está sentindo ali, né? A impressão é, não, deve estar sofrendo demais, né? Uma pessoa que era tão ativa, né? Que trabalhava tanto, trabalhou uma vida inteira, e aí envelheceu, agora vai para uma cama, vai para um isolamento. Quantas pessoas passam por isso, especialmente na velhice? Mas será que a pessoa vai estar mesmo sofrendo? A pessoa? Ou a impressão do sofrimento é muito mais nossa? E aí, pensa em nós. O objetivo somos nós, né? Nós estamos dentro do universo ainda, tá? O objetivo somos nós. Precisamos nos entender para isso. Então, na hora que todo mundo achar que a gente está sofrendo, a gente está lá com a cara fechada, até com uma carinha de dor, né? Mas está morrendo de rir intimamente das pessoas, da ignorância, às vezes, das pessoas de achar que a gente está sofrendo. E às vezes você está só sentindo. Tem dor? Tem, muitas vezes. Mas uma dor insignificante, que às vezes a pessoa está anestesiada, ou naturalmente até, e aí é a proteção, é a misericórdia, a gente chama de misericórdia, né? É a proteção, é a tranquilidade que vai sendo passada, é o afastamento do físico, que não é completo e total, mas que impede que a pessoa permaneça sentindo todas as dores do físico. Oi? Para ele, é um pouco de incômodo, mas Sim, tranquilo, exato. suportável, tolerável. Só eu pensar na prevenção e isso, só eu ficar fazendo a reflexão, né, acerca da trajetória e de imaginar, nossa, cuidado, né? Isso. Muito mais complexo. É. Então é isso, a gente tem que pensar agora. Nós temos que pensar nisso, entender isso e puxar isso para nós. Então, eu preciso entender que na hora que eu estiver passando por alguma dor, ou por alguma coisa, por alguma situação que as pessoas chamam de momento de dor, eu preciso saber que é possível estar bem neste momento, mesmo que todos achem que eu estou mal. Porque eu estou dentro de um funcionamento, de um universo que é perfeito e eu faço parte dele. E desenvolver uma impressão contrária, né? Diferente. Isso. Exatamente. Ok, gente? Então, vamos lá. Bom, então ele fala aqui. Eu vou voltar aqui. Não tenhas em conta a eletricidade, que em certos mundos desempenha um papel desconhecido para vós, bem mais importante que o que lhe cabe na Terra? Aliás, não dissemos que todos os seres vivem da mesma maneira que vós, com órgãos semelhantes aos vossos. Eles falam que tem vida nos outros mundos, mas não fala que ela é igualzinha a nossa e que é tudo igualzinho. Né? A gente tem que considerar isso. E aí eu fico pensando, né? Eu já acredito nisso aqui há muito tempo. Mas quando você olha para a ciência, por exemplo, não tem nenhuma informação concreta sobre isso, não. Estou investigando ainda, até hoje. Eu já acredito, para mim não tem dúvida nenhuma. Como tem muita gente que não acredita que o homem foi na Lua. Eu acredito. Será que está sendo muito ingênuo? Eu acredito. Vocês acreditam que o homem foi na Lua? Eu acredito. Não? Acredito, né? Pois é, mas tem gente que não acredita, tudo bem, né?
E tudo vai sendo confirmado pela doutrina, assim, não que uma foi na lua, que a doutrina de antes, né? Mas, quer dizer, se tem vida em outros planetas, se tem espíritos morando lá, usando corpos diferenciados, mas que é vida humana, ou parecido com a vida humana, então certamente há comunicação, há viagens de lá para cá e de cá para lá. Só que às vezes os corpos que eles usam ainda não é possível ser visto aqui com facilidade. Mas aí porque eu não vejo, eu já vi algumas evidências, eu vou dizer que não. Esses espíritos que vêm para as reuniões aqui, a gente conversa com eles, onde estão? Quando eles não estão aqui conversando com a gente na reunião, onde que estão? Sim, sim. Há 2000 anos Jesus falou que há muitas moradas na casa do Pai. Se tem morada, tem morador. Não é isso? Aí fala assim, a casa do Pai é o universo. E as moradas são as diversas divisões que tem no universo, mas se é morada, é porque tem morador. Quem são os moradores? Pessoas, espíritos, seres, alma, pode dar o nome que quiser, mas são, muito provavelmente, pessoas semelhantes a nós aqui, porque somos os seres inteligentes da criação. Não é? Sim, Leite. Uma coisa que deixa Varginha, virou notícia, né? Porque estava também os ETs. Eu fico olhando aqueles ETs que eles mostram, aquela cara, sei lá, um cogumelo, meu Deus, se um ser de outra morada é filho daquele meio, então não é um ser já levado. Não dá impressão, eu fiquei olhando aqui, publicaram muito isso, escreveram, né? Enfatizaram muito esse assunto dos ETs. Será que isso é verdade? Pois é, aí você fala que o ET é feio, você fala que ele é feio, diga que você chegar lá e a mulher dele vai aqui falar sobre que você chama ele de feio, você vai ter que fazer uma acerto de conta com ela. Quer dizer, eu vejo muito mais isso, que aquilo é a representação da visão humana. Não deve ser uma visão perfeita da realidade deles. Agora, a questão de feio, por exemplo, é relativo, né? Eu achei que Eu achei que mas aquilo é o que as pessoas que viram com uma visão daqui da Terra ainda, uma visão humana e imperfeita. Viram com uma clarividência, ou com uma vidência, talvez, ou com uma possível materialização deles. Então, viu do jeito que eles quiseram se mostrar. Aí tem o que eles querem se mostrar, como querem, e como a visão humana que consegue observar e perceber, que pode não ser a realidade completa. Né? Preservando, né? Isso. De uma real aparência. Isso. O André Luiz, quando viu os encarnados lá no plano espiritual, ele ficou apavorado, né? Porque viu uns aparentes seres humanos com uma coisa parecendo um rabo. Aí falou, não, aquilo ali é o perispírito, são os laços que fazem a ligação entre o espírito e o corpo. Quer dizer, ele viu tudo. Mas deve ter sido uma visão muito esquisita, né? Você vê que um monte de gente lá com rabo, aqueles rabos assim, né? Imagina. Então, quer dizer, aí como é que é a visão do ET aqui? Vê do jeito que eles se mostram, né? Como eles veem. Agora, dá para duvidar que existe ET? Aí você fala assim, ET, você já lembra do ET de Varginha, que foi muito comentado, e apareceu um monte de retrato imaginário aí. Aí fica parecendo que é uma coisa, fica parecendo e né? Uma coisa de outro mundo. E é mesmo. É extraterrestre, quer dizer, de fora da Terra. Os espíritos são todos extraterrestres que estão de fora da Terra, eles moram em outros lugares,
em outros ambientes diferentes da Terra. Então, o extraterrestre pode ser homens, tranquilamente, que moram em alguns ambientes mais próximos da Terra e que conseguem, que a gente consegue, que algumas pessoas, né, conseguem vê-los aqui na Terra. Mas ele fala, não, isso é bobagem, não acredito em ET, negócio de disco voador, não sei o quê, é tudo bobagem, tudo bem, cada um acredita no que quer acreditar, né? E não tem nem como, eu nunca vi, então não tem nem como convencer ninguém, nem quero. Mas eu acredito. Para mim, a definição aquele programa lá da Quem Sou Eu, né? Que estão falando da física quântica, ele fala que é a ciência das possibilidades. E o Espiritismo traz bem isso para nós. É a ciência das possibilidades. Porque ele não vem derrubar as coisas. Ele vem aperfeiçoar as crendices, confirmando muita coisa de uma forma muito mais real. Então, dificilmente você vai ver a doutrina espírita derrubando alguma coisa, dizendo que não existe, que isso é bobagem, não sei o quê. Quando você vai analisar direitinho, você vai ver um aperfeiçoamento da ideia que a gente tinha antes sobre um determinado assunto. Mas dificilmente vai dizer, não existe, isso é bobagem, né? E às vezes, mesmo que os espíritos falem ao contrário, tem coisa que você viu, você viveu, você ouviu, tem uma lógica. Eu falo, então, o melhor é contar com a possibilidade. Existe. Se eu tiver uma curiosidade muito grande em relação a isso, eu vou querer saber, eu vou querer entender, eu vou querer buscar esse conhecimento e aperfeiçoar. Mas se eu não tenho uma curiosidade muito grande, se isso não vai fazer diferença na minha vida, então o que eu preciso? Eu preciso me conhecer. Isso é urgente. Conhecer a minha vida. Conhecer a minha vida interior e a exterior. Essa é urgente. Porque disso aí depende a minha tranquilidade na minha passagem aqui pela Terra. Então isso a gente precisa conhecer mesmo, né? Aí a gente vai chegar lá. O Kardec faz um comentário aqui, e diz assim: as condições de existência dos seres nos diferentes mundos devem ser apropriadas ao meio em que têm de viver. Se nunca tivéssemos visto peixes, não compreenderíamos como alguns seres pudessem viver na água. Já pensaram sobre isso? O peixe vive dentro d'água. Imagina você ficando aí 2 minutos dentro d'água. 2 minutos. O peixe fica uma vida inteira, né? 2 minutos. Para quem não está treinado, 1 minuto é difícil demais. Sem entrar dentro d'água, sem respirar, certo? E vai contando. 1, 2, 3, 4, 5, até 60. Hã? É tempo demais. 1 minuto. Certo? E quantas outras coisas? Imagina viver lá na floresta. Tem um monte de gente que vive lá no meio do mar. Para nós aqui. Então tem uma série de coisas assim. Bom, se nunca tivéssemos visto peixes, não compreenderíamos como alguns seres pudessem viver na água. O mesmo acontece com outros mundos, que sem dúvida contêm elementos para nós desconhecidos. Não vemos na Terra as longas noites polares iluminadas pela eletricidade das auroras boreais. Que impossibilidade haveria para a eletricidade ser mais abundante que na Terra, desempenhando um papel geral cujos efeitos não podemos compreender? Esses mundos podem conter em si mesmos as fontes de luz e calor necessários aos seus habitantes. Então, ele falou que várias vezes de possibilidade. Não afirmou, fala de possibilidade.
Lembra que eu li outro dia aqui, aquele negócio do Mário Cortella? Eu pensei em trazer hoje para a gente ler de novo. Eu acho que eu esqueci. Acho que eu esqueci. Ou não. Ele faz isso como uma brincadeira. Mas só para vocês terem uma ideia da coisa. Ele faz como uma brincadeira. Ele fala o seguinte, ele fala das pessoas que acham que são melhor que tudo, que todos, que sabem tudo, que é o dono do mundo. Né? É aquelas autoridades que quando você vai questionar alguma coisa, você sabe com quem você está falando? Né? Aí ele fez uma brincadeira com isso. Mas eu achei a brincadeira dele super séria. Porque ele fala assim, você sabe com quem está falando? Aí ele diz que fala assim, quando perguntam isso para ele fala, você tem um minutinho? Ou seja, você tem 10 minutos? Aí ele fala isso aqui, ó. A ciência calcula que existam em nosso universo aproximadamente 200 bilhões de galáxias. Certo? Uma delas é a nossa. Tem 200 bilhões, uma delas é a nossa. A Via Láctea, que é leite em latim. Aliás, nem é uma galáxia tão grande. Calcula-se que ela tenha cerca de 100 bilhões de estrelas. Portanto, estamos em uma galáxia que é uma entre 200 bilhões de galáxias num dos universos possíveis e que vai desaparecer. A tese dele é essa, vai desaparecer. Na verdade, ela vai se transformar, né? Nessa nossa galáxia, repleta de estrelas, uma delas é o que agora chamam de estrela anã, o Sol. Então, olha só. A nossa estrela é chamada de estrela anã. Pequena, né? Pequenininha. É o nosso Sol. Em volta dessa estrelinha, giram algumas massas planetárias sem luz própria. A terceira delas, a partir do Sol, é a Terra. O que é a Terra? A Terra é um planetinha que gira em torno de uma estrelinha, que é uma entre 100 bilhões de estrelas que compõem uma galáxia e que é uma entre outras 200 bilhões de galáxias num dos universos possíveis e que vai desaparecer. Veja como nós somos importantes. Aí ele continua. Nesse lugarzinho tem uma coisa chamada vida. Ninguém pensou nisso, né? Nesse lugarzinho tem uma coisa chamada vida. Aí ele fala, a ciência calcula que em nosso planeta haja mais de 30 milhões de espécies de vida. Mas, até agora, só classificou por volta de 3 milhões de espécies. Uma delas é a nossa, o Homo sapiens. Uma delas. Então, olha só. Tem 3 milhões de espécies. Uma delas é a nossa. Uma. Então, e as outras? Estão espalhadas por aí, né? O Homo sapiens, que é uma entre 3 milhões de espécies já classificadas, que vive num planetinha que gira em torno de uma estrelinha, que é uma entre 100 bilhões de estrelas que compõem uma galáxia, que é uma entre outras 200 bilhões de galáxias, num dos universos possíveis e que vai desaparecer. Essa espécie tem aproximadamente 8 bilhões de indivíduos atualmente. Um deles é você. Terrível, né? E verdade. Mas a gente nem pensa nisso. A Terra tem mais de 8 bilhões de habitantes já. Um deles somos nós.
Olha só. Aí ele continua. Você é um entre 8 bilhões de indivíduos, pertencente a uma espécie, entre outras 3 milhões de espécies classificadas, que vive num planetinha que gira em torno de uma estrelinha, que é uma entre 100 bilhões de estrelas, que compõe uma galáxia, que é uma entre outras 200 bilhões de galáxias, num dos universos possíveis e que vai desaparecer. É por isso que todas as vezes na vida que alguém me pergunta, você sabe com quem está falando? Eu respondo, você tem um tempo? Mas o que é interessante, o que eu achei interessante aqui? Nem a resposta mal criada, aparentemente mal criada, não. É vamos dizer assim, um grupo de informações que nem precisam ser precisas, em termos de números. Porque, claro, quando você vai pesquisar, você vai achar números diferentes. Mas não importa, são números tão grandes que a diferença não faz diferença. Mas é para a gente pensar sobre isso. Até para avaliar a nossa importância. Né? Mas considerar que, mesmo assim, nós somos importantes. Porque nós somos seres inteligentes já dentro desse nosso pequeno universo, nessa terrinha aqui, né? Nós somos um importante que já atingimos um ponto bem elevado dessa escala. Mas não dá para a gente falar que já sabe tudo, que já entendeu tudo, que já aprendeu tudo. Porque quando você ouve um negócio aqui, você fala, nossa, eu não sei nada. Se for estudar, vai achar muito mais coisa e que vai confirmar isso aqui. Não em números exatos e precisos. Porque não existem números exatos e precisos que a própria ciência ainda não traz, porque as coisas vão mudando. A ciência muda, ela vai descobrindo, vai estudando, nunca para. Então, por não parar, está sempre descobrindo novidades sobre o surgimento da Terra, por exemplo. Até sobre a população da Terra, há imprecisões de informações. A gente, às vezes, vai falar sobre suicídio, né? Está chegando no mês de setembro, aí muita gente convida a falar sobre suicídio. Aí vem os números. Os números sobre um grupo menor ainda de pessoas dentro de uma estatística são imprecisos, porque nós não temos condições de avaliação, de pesquisa real e confiável. Você fala, dá números exatos, então dá muito mais percentuais. Por quê? Porque não existem pesquisas precisas, completas, corretas, que confirmam assim, o número é esse. Não existe. Então, em termos de universo, não tem números precisos, números reais mesmo, mas tem informações importantes. Então, essas informações importantes são suficientes para nos fazer nos localizar dentro desse universo todo, dentro desse nosso pequeno mundo aqui, mas principalmente dentro do nosso pequeno mundo físico, que é o nosso corpo. E aí eu volto nele, né? Da importância de nos localizarmos aqui, nos descobrirmos, nos entendermos, e aí sim ampliar o entendimento do universo. Certo? Aí vai facilitando tudo. Caso contrário, a gente fica paradinho, estacionadinho, sem saber de muita coisa. E achando que o que a gente sabe já é suficiente e que a gente já sabe demais, né? Eu sou melhor do que você. Você sabe com quem você está falando? Eu sou autoridade. A ideia é essa. Eu sou autoridade. Ou seja, eu sou uma pessoa muito importante. Você tinha que, de preferência, vir de joelho para falar comigo. Porque, não é assim? É o orgulho. É o orgulho que mostra a ignorância ainda de uma realidade.
As pessoas têm as suas realidades, têm os seus poderes, têm as suas posições sociais, as suas posições culturais, têm as diferenças dentro de uma hierarquia, e tudo isso é verdade. Mas nada disso justifica nos posicionarmos numa condição melhor do que o outro, porque tem um lado da nossa vida que está numa posição privilegiada nesse sentido. Né? Então é isso que a gente precisa fazer. Isso mudaria essa questão da discriminação. Que quem discrimina se posiciona como melhor que o outro. Eu sou melhor do que o outro porque a pele do outro é preta e a minha é branca. Eu sou melhor do que o outro porque eu nasci num lugar e ele nasceu em outro, inferior, certamente. Né? E aí você vai mostrando tudo isso. Mas em todos os lugares, em todas as cores, em todas as situações da vida, em todas as raças, tem situações melhores do que nas outras. Cada um tem lá as suas características e as suas melhoras, e nós não sabemos ler o que tem de bom nos outros quando olhamos só com o nosso olhar superior, achando que só é bom quem é como nós. Quem tem o que nós temos. Certo? Então, tudo isso precisa ser trabalhado. Ok, gente? Então, se partir para a questão 59, nós vamos entrar num outro assunto interessante e polêmico, mas que o Espiritismo ajuda, e é aí que é um ponto importantíssimo. Considerações e concordâncias bíblicas referentes à criação. Aí você fala, nossa, mas o Espiritismo, então, aqui agora vai falar da mentira que é tudo isso, né? Não. Vai dar explicações para nos chamar para pensar sobre tudo isso. Questão 59. Os povos fizeram ideias bastante divergentes sobre a criação, segundo o grau de seus conhecimentos. A razão, apoiada na ciência, reconheceu a inverossimilhança de algumas teorias. A que os Espíritos nos oferecem confirma a opinião há muito admitida pelos homens mais esclarecidos. A objeção que se pode fazer a essa teoria é a de estar em contradição com os textos dos livros sagrados. Essa é a grande polêmica. Ele vai falar para que não precisa nem comentar, que está até claro. Então, mas é a contradição em relação aos textos bíblicos. Então, o primeiro casal, Adão e Eva. Certo? Aí já começou a polêmica. Aí, Adão foi feito no sexto dia. Mas nos outros dias, nos outros 5 e um pedacinho do sexto e do sétimo, ele criou outras coisas para completar a criação toda. Aí, então, Deus criou todo o universo, né? O nosso universo aqui conhecido, né? Porque até então só existe a Terra. Os outros, né? Aí Deus criou isso aqui tudo em 6 dias, de 24 horas. Né? Em uma semana, Deus criou tudo isso. Aí vem outra polêmica. Aí hoje nós começamos a pensar sobre isso, falar, não, mas não precisamos dizer que para Deus isso é impossível. Mas podemos dizer que mesmo para Deus seria desnecessário fazer dessa forma. Não é que é impossível, não preciso falar que é impossível, mas desnecessário. Por quê? O novo entendimento, esse está sendo trazido agora, que a cada tempo esses anos de construção da Terra vão ficando mais longos, isso não muda a nossa vida e não muda a nossa crença em Deus, para quem já crê realmente. A crença inicial é cega, é fé cega. Mas o aperfeiçoamento e o entendimento de tudo que foi acontecendo não diminui a grandeza do Criador.
por mais tempo que tenha. E principalmente quando a gente vai entendendo todo o universo. E já tem quem fala em multiverso, né? Mas tudo bem, vamos ficar no universo. Mas buscando o entendimento e a grandeza, ainda que muito distante ainda de uma teoria, de uma definição mais ampla, mas já dá para a gente entender muita coisa sem diminuir Deus em nada. Não é? Aí ele fala assim, a objeção que se pode fazer a essa teoria é a de estar em contradição com os textos dos livros sagrados. Mas um exame sério nos leva a reconhecer que essa contradição é mais aparente do que real. Derrubou o texto sagrado? Não. Ele falou que a contradição é mais aparente do que real, resultante da interpretação dada a passagens que, em geral, só possuíam um sentido alegórico, um sentido fantasiado, um sentido vestido de enfeites. Compara a alegoria aqui com as alegorias utilizadas pelas escolas de samba do Rio, por exemplo, que todo mundo conhece, né? A pessoa que está carregando aquela fantasia, aquela alegoria ali, ela está totalmente escondida dentro da fantasia. Certo? Para você chegar na pessoa e descobrir que aquela pessoa é até conhecida sua, você vai ter que desvestir dela uma série de coisas. É só uma comparação nesse sentido. Assim, é o segredo do universo. Então, são os espíritos afirmando aqui, né? Eles possuíam um sentido alegórico, fantasiado, histórico. A questão do primeiro homem na pessoa de Adão, como único tronco da humanidade, não é a única sobre a qual as crenças religiosas têm de modificar-se. O movimento da Terra parecia, em determinada época, tão contrário aos textos sagrados que não há formas de perseguição a que essa teoria não tenha dado pretexto. O cientista, lá, o Galileu, ele começou a descobrir isso e começou a dar as informações e foi calado. Não era o tempo ainda de revelar, né? Depois confirmou que estava certo, mas ele foi calado na época. Não obstante, a Terra gira, malgrado os anátemas, e ninguém hoje em dia poderia contestá-lo sem ofender a sua própria razão. Hoje, eu não consigo mais acreditar que a Terra não gira. Eu confesso para vocês aqui entre nós que eu nunca vi a Terra girando. Vocês já viram? Nunca vi. E nem senti a Terra girando. Vocês já viram? Eu nunca senti. Mas ela gira. Mas eu acredito. Hein? Como é que é? Você nunca teve labirintite. Diz que quem tem labirintite sente a Terra girar, né? Mas será que a Terra ou é a pessoa que está girando, né? Ou a sensação de estar girando, né? Mas eu já peguei fogo. Já tomei umas. E quando você toma umas, pensando bem, mas eu sempre achei que era eu que estava girando, não era a Terra. Né? Entendeu? Então, tem muita coisa que a gente parte do princípio da verdade, que é verdade. Depois você vai entendendo e vai confirmando a verdade mesmo, de uma forma diferente. Quem estava aqui terça-feira? O Afonso falou sobre o livro No Mundo Maior, falou sobre a casa mental, né? E fez uma relação da casa mental com a Arca de Noé. Né? Aí falou assim, olha como que a gente estava tão distante desse conhecimento. Ele explicou assim, mas parece até que tem uma lógica isso, né? Parece que é verdade. Né? Eu acho que a Afonso estava contando história, né? Parece que é verdade. É verdade.
É uma relação importante para nos entender. De que adianta eu aceitar, entender, acreditar que realmente há quantos anos atrás, Delano? É, Bom, segundo uns 5 mil anos mais ou menos. dados teológicos, a menos de 6 mil anos. É, menos de 6 mil anos. Então, quer dizer, há mais ou menos 6 mil anos atrás, vamos fazer a história. Foi anunciado um dilúvio e que a terra toda ia acabar. Que a terra toda ia ser invadida. E que só um cara acreditou que era possível se salvar se ele fizesse uma arca. Aí ele constrói uma arca de madeira, eu imagino que a madeira até verde, árvores verdes e tal, e ele praticamente sozinho. Será que os filhos dele acreditaram? Será que os filhos daquela época eram iguais de hoje? Se fosse igual de hoje, eles não acreditaram e não ajudaram a fazer a arca, ele fez sozinho. Ele tinha 3 filhos só também. Aí, o camarada constrói uma arca gigantesca, né? Que a metragem dela para essa construção era grande. Aí tem as medidas todas lá. Aí ele constrói essa arca, pega os 3 filhos dele, as 3 noras, entra para dentro da arca e coloca os animais lá dentro da arca. Os mais pesados, né? As feras mesmo, na parte de baixo, as outras na parte intermediária junto com eles, né? E em cima nada, né? Em cima ele não colocou animal nenhum, não. Deixa só a janelinha lá, né? Aí ele faz essa relação com a nossa casa mental e relaciona as feras, os animais mais ferozes que foram colocados no porão da arca, com a animalidade que está no porão do nosso inconsciente. E isso faz sentido, porque é isso que a gente precisa aprender, porque nós acabamos de descobrir agora que nós somos domadores de animais, que são os animais que estão no nosso inconsciente, que estão fazendo efeito ainda, animais do nosso passado, que estão presentes ainda hoje na nossa vida, se manifestando através de nós e às vezes de forma muito mais sofisticada. E com a inteligência que nós temos hoje, a gente pega a ferocidade lá do passado, do animal que usava como instinto de defesa, e colocamos inteligência nisso, e aperfeiçoamos os métodos de agressão, de perseguição, de maltrato, de tortura e de tudo mais, e é o ser humano que tem feito isso. Então essa relação ficou importante para nós e faz sentido, porque ela vai nos ajudar a nos conhecer. Que animal se manifestou hoje naquela hora que o outro motorista passou e te deu uma fechada e foi embora? Qual foi o animal que se manifestou? E em casa, quando você saiu quebrando tudo? E quando você saiu xingando, brigando, esbravejando, no ambiente de trabalho, na rua, em casa, para todo lado? Que animal foi? Esse é importante. Tem que reconhecer esse animal e tratar dele, educá-lo, transformá-lo. Então, essa ligação é importante para nós. Ela faz sentido e não derruba a tese bíblica. Não precisa. Ele falou só disso da arca, né? Dessa relação. Mas tem estudos que o Honório Abreu fazia do Apocalipse. O Apocalipse é o último livro da Bíblia, né? Todo mundo sabe disso, né? Todo mundo aqui já estudou o Apocalipse, certamente. Né? Ou não? Já, todo mundo já. Ele faz uma relação do último com o primeiro e faz sentido. Então tem muita coisa no primeiro livro da Bíblia que está explicado no último. Então tem uma relação entre o primeiro e o último
E o que aconteceu no intervalo? O que aconteceu no intervalo da Bíblia? Os 66 livros da Bíblia protestante e os 73 da Bíblia católica. O que aconteceu nesse intervalo? O Emmanuel fala que a nossa vida, a vida humana é como um livro que nós estamos escrevendo. Cada dia é uma página. Aí eu não lembro tudo não, mas basicamente isso que ele fala é uma mensagem do Emmanuel, né? Aí ele vai mostrando essa relação de livro. Imagina 66 a 73. 66 fica até mais cabalístico, né? Então vamos no 66. 66 livros. Até os 66 livros tem um simbolismo de uma representação que perde o número real para simbolizar todo um processo de evolução da humanidade, ou de cada ser humano, até atingir o Apocalipse, até atingir a grande revelação, ou até finalizar a grande revelação que é o Apocalipse, que significa revelação. Então, dentro desse processo representado pela Bíblia, até os números têm esse simbolismo. E aí, dentro desse simbolismo, nós vamos ver o quê? Adão. O Adão é a expressão que significa homem, humanidade. É a evolução do homem que começou em Adão e foi acontecendo até na genealogia do Lucas, no sentido inverso, né? Do Adão até Jesus. Do Mateus, de Abraão até Jesus. Na verdade, o Lucas começa de Jesus até Adão. Mas é só inverter, né? Então, tudo isso faz um sentido dessa forma, porque a gente tira o sentido alegórico, deixa de lado, transforma no sentido simbólico, e aí você vai trabalhar os símbolos. O símbolo é a representação do que aquilo significa para os nossos dias atuais. O que isso significa? O que quer dizer? Então, Adão já perdeu a questão de homem, de individualidade. Pode ter individualidade com o nome de Adão também, mas, para o nosso entendimento, ele é mais geral. Não foi o primeiro homem. Eva vai ter um outro simbolismo, uma outra representação. Aí os filhos de Adão e Eva, Caim, Abel, os 7, né? Aí tem aquela viagem deles até Noé. Então vai falar de reencarnação, vai falar de oportunidade de evolução, de oportunidade de resgate do Caim que matou Abel. Então tem uma série de informações aí que ao longo do tempo a gente vai trazendo devagarinho. Mas só para a gente entender que a Bíblia, então, precisa ser lida, estudada, não de uma forma só literal. Tem que considerar que tem o sentido alegórico, mas tem também o sentido simbólico. E nós estamos buscando o espiritual, que é o que traz a essência do que contém na Bíblia. Aí nós vamos realmente entender, sentir e viver o ensinamento bíblico. Vamos ler a Bíblia toda? Vamos agradecer então a Jesus a oportunidade, né? Nosso tempo acabou. Jesus amigo, nós agradecemos pela oportunidade de reiniciarmos nesse nosso cantinho e começarmos o ano 75. Permita, Jesus, que nesse ano 75 do Cantinho de Jesus seja um ano de muitas realizações. Seja um ano de complemento de muitas das nossas histórias, que possamos aprender, crescer, aperfeiçoar, conviver bem com as dificuldades e atingir os nossos objetivos finais
festejando mais um ano completado como foi na semana passada. E que ao completar mais um, e mais um, e mais um, nós vamos fechando o nosso ciclo atual aqui na Terra, nos preparando para iniciar um outro ciclo no mundo espiritual, para depois de lá voltar à Terra e começar novos ciclos, novos anos, novas oportunidades. E que elas sejam em ambientes como este que somos incentivados a estudar, a compreender a vida, a buscar o conhecimento, a buscar a alegria através do entendimento sério da vida, e nessa busca desse conhecimento sério, possamos encontrar a felicidade real. É o desejo nosso, para todos nós, e o nosso agradecimento à espiritualidade amiga, que está sempre presente em todos os momentos da nossa vida. Obrigado, Senhor, que a Tua paz nos envolva agora e sempre. Que assim seja.